você falasse como é que surgiu a história de virar escritor. Você é jornalista de formação, como é que surgiu essa história da escrita na sua vida? Na verdade, ela foi muito natural. Eu sempre gostei muito de escrever, desde que eu era criança. E aí eu fui fazer jornalismo. Eu fui estudar jornalismo. Quando eu comecei a estudar jornalismo, a minha intenção era trabalhar com revistas. E aí eu lembro que na época do terceiro ano da faculdade, mais ou menos, que é aquela época que a gente começa a fazer estágio e tal, era um processo seletivo enorme na editora Abril. E eu fui até a penúltima fase ali, que era a entrevista com os editores, e não passei. E eu fiquei muito frustrado, porque todos os meus amigos, não todos, mas grande parte dos meus amigos começaram a estagiar na Abril e eu gostava muito de revistas. Hoje eu agradeço que não tenha passado, porque depois a Abril entrou em falência e acabou que a revista hoje em dia é uma coisa super rara, né? A internet acabou assumindo esse papel, mas mantive o gosto pela escrita. E eu fui trabalhar com produção audiovisual. Só que no quarto ano da faculdade a gente tinha um TCC para fazer, um trabalho de conclusão de curso. E era um trabalho que eu tinha que ficar um ano debruçado em cima daquilo, falando sobre um tema e que iria me consumir pelo menos metade da minha vida naquele ano. E aí eu pensei, bom, vou fazer de algo que eu gosto, já que eu vou ter que ficar ali dedicado, pelo menos eu vou trazer um pouquinho de prazer para mim em cima daquilo. E aí eu decidi fazer um livro-reportagem, tanto que eu fiz sozinho, tinha a possibilidade de fazer em grupo, mas eu acho que escrita é uma coisa muito pessoal, assim, você precisa, não tem como você dividir, até tem, mas para mim é mais difícil. E aí eu decidi falar sobre novela, porque eu sempre gostei de novela, cresci na frente de uma televisão, então, como boa parte dos brasileiros, eu fui educado ali também pela novela, que tem um papel importante, impactante na formação cultural e social, econômica do Brasil. E aí eu falei, bom, qual que é o recorte que eu vou dar em cima desse tema? E aí eu comecei a pensar, quem que é meu autor favorito? É o Silvio de Abreu. E aí, com muita cara de pau, mandei um e-mail para o Silvio, falando que eu tinha interesse de fazer um livro sobre ele, e que aquilo ali seria um trabalho de faculdade e tal. E aí ele falou, ok, eu te dou 3 entrevistas. Tá bom. E aí fui lá, eram entrevistas longas, que eu ficava 3 horas na frente dele, contando sobre toda a vida dele, fiz um trabalho enorme de pesquisa, porque novela no Brasil ela é muito comentada, mas ela é pouco documentada, né? A gente tem, na época tinha muitas revistas especializadas, hoje em dia internet, mas não tem livro, não tem bibliografia, a que tem ainda é muito escassa. Então eu precisava muito dessa questão oral. Então foi um trabalho jornalístico que eu fiz, de entrevistar não só o Silvio, mas mais de 30 pessoas que trabalharam com ele, atores, atrizes, diretores, enfim, pessoal íntimo da família. E aí eu fiz esse livro. E terminei o ano da faculdade, tinha que fazer um livro mesmo, e mandei para o Silvio. Falei, ó, esse aqui é o trabalho final. E aí quando ele viu, ele ficou impressionado com aquilo, né? Porque ele não esperava que aquilo fosse, ele estava achando que era só um trabalho de faculdade, e no fim realmente saiu um produto bem feito. Terminei a faculdade e o livro ficou lá na gaveta. E aí um dia o Silvio me escreveu, acho que eu tenho um contato que pode publicar o livro. E aí eu entrei em contato com o Alex Giostre, que é o dono da editora, que eu publiquei todos os meus livros. E aí ele se mostrou interessado em publicar, e foi quando eu publiquei Crimes no Horário Nobre, uma biografia do Silvio de Abreu, que foi meu primeiro livro. Então esse primeiro livro, ele tem pouco lado de imaginação, de ficção. Aliás, não tem nada, é só a vida ali, eu me ative aos fatos biográficos da vida do Silvio. Eu brincava que não era uma revista Caras, eu não estava falando ali do dia a dia da vida dele. Eu queria realmente contar um pouco do processo criativo em cada uma das obras que ele fez, não só na TV, mas no teatro e no cinema também. Então o livro tem esse aspecto biográfico em cima de uma investigação jornalística, de várias entrevistas, de muito material de pesquisa que eu fui encontrando, que o Silvio me cedeu, porque ele é uma pessoa muito organizada, então ele tinha todos os recortes de jornais que ele foi guardando ao longo da vida. Então isso para mim foi um material muito rico que me serviu de base de pesquisa para escrever o livro. E é um contraponto interessante que a gente pode abordar aqui, né, Rafael? Porque quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso, você tem que fazer um trabalho inédito, você tem que fazer algo que ninguém fez e defender aquilo que ninguém fez. Quando você vai vender um livro, você tem que ter um apelo comercial ali, porque obviamente você quer vender o livro. Como é que foi
tratar esse contraponto? Você precisou fazer algum ajuste daquele material que você fez para o TCC, do material que foi publicado depois? Como é que foi esse processo? Na verdade, o livro, esse aspecto do ineditismo, já tinha uma biografia do Silvio de Abreu publicada pela coleção Aplauso, que é uma coleção da imprensa oficial. Só que era só o Silvio falando dele, ele era como um registro de memória dele. O que eu fiz no livro foi abrir isso, além dos depoimentos do Silvio, eu trouxe outros depoimentos, né? É mais ou menos aquela coisa do Gay Talese, que fez um perfil do Frank Sinatra sem conversar com o Frank. Mas, no caso, eu também conversei com o Silvio, mas fui atrás de outras pessoas que contaram ali como eles viam o Silvio de Abreu. Com relação à publicação, eu não tive que fazer nenhum ajuste, porque o livro realmente já estava nesse formato. Eu não escrevi naquele formato acadêmico, que é uma tese de monografia, por exemplo. Eu fiz um livro-reportagem. Na faculdade eu tive essa possibilidade. A gente podia fazer documentários, podia fazer livro-reportagem ou então a monografia. Eu decidi pelo livro-reportagem, porque eu já estava pensando lá na frente em deixar isso como um registro mesmo de pesquisa. Então já pensava em uma futura publicação. Não foi um processo fácil, porque é isso, você tem que ter esse apelo comercial que levei vários nãos, até eu chegar no Geostre, que realmente comprou a ideia e publicou o livro. E é muito legal a gente colocar essa questão, porque a gente sabe que há uma desvalorização do mercado de literatura dentro do Brasil, que a gente precisa ainda ter tentar estabelecer ali um diálogo com as pessoas para que elas de fato comprem essa ideia. São os nãos que você falou ao longo do processo. Não deu um certo medo de enveredar por esse caminho e de repente não conseguir atingir aquele objetivo? Porque obviamente, de novo falando, né, a gente quer colocar um produto como esse, belíssimo como esse, e vender bastante, né? Deu esse frio na barriga? Sempre dá, né? Toda vez que eu publico algum livro, o dia do lançamento ele é um dia de alegria e um dia de ansiedade, né? Porque você fica ali falando, meu Deus, você está jogando para o mundo uma ideia que saiu da sua cabeça e tem sim esse lado do medo. Agora, eu confesso a você que não dá para viver de literatura. Eu ainda não consigo viver de literatura, então eu tenho um trabalho paralelo com produção audiovisual que garante que eu faça a literatura como um hobby, mas que não encaro só como um hobby, eu encaro isso como um trabalho ali que realmente eu me dedico. Da história, a gente já tem aqui construído uma história do nosso Cultura e Saber, e isso é unânime. Todos os autores falam que não dá para viver da literatura, o que a gente acha triste, né? Porque realmente é um caminho tão bacana, tão legal para que a gente conheça um mundo novo. E aí você disse que gosta muito de novela. O brasileiro gosta muito de novela. Você teve também um certo receio da crítica, porque a gente sabe que todo mundo tem opinião sobre as novelas. Das 8, por exemplo, todo mundo fala isso na mesa do jantar, né, sobre isso. Tive, mas eu acho que tive muita sorte também, porque Maurício Sticer, que é crítico da Folha, que para mim sempre foi uma referência assim, no texto jornalístico, E no entretenimento, ele né? publicou uma crítica na época, isso tem 10 anos, né? Publiquei esse livro em 2013, foi meu primeiro livro em 2013. Ele fez uma crítica muito bacana falando do livro e a recepção que a gente teve na época do lançamento foi muito boa. Então, deu um gás para continuar escrevendo, né? Mas depois aí eu acabei saindo desse lado mais jornalístico e fui completamente para o sentido da ficção. Então, a ficção me dá mais liberdade, assim. E aí a ficção, cada um lê de uma maneira, né? A biografia ela só tem mais a fatos, acontecimentos, mas a ficção ali cada um vai interpretar de uma maneira. E como é que chegou isso na sua vida? Como é que a ficção chegou para você como escritor, né? Como forma de trabalho? Eu diria que a ficção foi um processo terapêutico. O primeiro livro, que é uma comédia romântica, que chama Eu Me Apaixonei pela... Primeiro não, o segundo, né? Que chama Eu Me Apaixonei pela Pessoa Errada, veio das relações que deram errado, das minhas relações pessoais, das relações dos meus amigos, das loucuras que as pessoas fazem em nome da paixão, porque a paixão tira o pragmatismo das pessoas e a gente faz coisas que a gente sequer imaginaria que faria, né?
E aí eu trouxe um pouco, misturei as minhas histórias pessoais com as histórias dos meus amigos, com coisas que eu criei e coloquei ali no livro a partir de um personagem que se apaixona loucamente, quebra a cara loucamente, mas nunca desiste. Então é uma pessoa atrás da outra, são várias pessoas erradas. E eu confesso que eu roubei o título do pagode. Rafael, você é atrevido, porque você, dos 2 primeiros livros, 2 temas que todo mundo quer falar, todo mundo quer discutir, cada um tem uma opinião diferente, atrevido, né? Mas enfim, acho que você perguntou, Ana, de como que veio essa ideia. A terapia me ajudou nesse sentido, de trazer para a escrita a maneira de eu canalizar aquilo que eu estava sentindo. Então, pude colocar no livro, nas histórias, muito daquilo que eu vivi, que me fazia mal em determinado momento, mas que a partir do momento que eu jogo ali no papel, eu começo a fantasiar e aí vale tudo, né? Nesse caso, eu queria que você falasse um pouco melhor sobre esse livro. A gente sabe que tem muita gente que... você falou que trouxe várias experiências pessoais dos seus amigos, mas você, de alguma forma, também colocou um fundo, digamos assim, técnico, por exemplo, fez uma relação psicológica ali com algumas dessas relações frustradas, ou se manteve mesmo no campo da ficção? Totalmente na ficção. Eu não fui procurar aspectos técnicos para explicar a paixão. É realmente ali situações que qualquer um poderia viver. E é muito engraçado porque na época que eu lancei eu recebia mensagens assim: nossa, eu sou o Henrique sou eu. Se você transformar isso em série, eu quero fazer. Então teve essa identificação com as histórias, o que é muito legal, né? Porque as pessoas se divertiam e tem muita comédia ali, porque as situações são tão exacerbadas, porque não dá para tratar isso aqui como um drama, tem que tratar isso como uma comédia. Daí o título do pagode também, né? Essa brincadeira. Rafael, a gente sabe que às vezes as pessoas são um pouco... não conseguem entender a forma com que a gente faz determinada abordagem. Isso acontece muito no nosso caso de jornalista. Você faz uma matéria, nem sempre as pessoas conseguem ter a extensão da compreensão daquele texto. Como é que tem sido o feedback das pessoas com relação a isso? Você falou que muita gente se identificou com o personagem principal, mas como é que é esse feedback? Como é que você leva isso para os próximos, né? Para os outros trabalhos? Olha, eu confesso que o feedback foi muito positivo, de você ouvir pessoas falando: nossa, eu me diverti muito, estou dando altas risadas com o livro. Isso é muito legal, porque te dá um gás de que aquilo que você fez uma coisa legal, uma coisa bem feita. Com relação a levar isso para os próximos trabalhos, eu confesso a você que não levei esse feedback, porque dos meus 4 livros não tem nenhum que se parece um com o outro. Um é uma biografia, o outro é uma comédia romântica, o terceiro é um thriller psicológico e o quarto é um romance policial. Então, são campos totalmente diferentes ali, né? Então, acabei que não deixei uma coisa interferir na outra. Como é que é o seu processo criativo? Caótico, assim, eu não tenho um processo criativo, assim, não consigo sentar de manhã e escrever. Tem dias que eu estou inspirado, que eu sento na frente do computador e que a coisa vai. Tem dias que eu estou no ônibus ou eu estou na rua, me vem uma ideia que eu pego o celular e anoto. Ou então, estou na terapia, vem a ideia, depois da sessão de terapia, eu abro o computador ali e fico rascunhando. Mas tem um momento que é engraçado, eu até falei semana passada com uma amiga: lavar louça e tomar banho para mim, acho que a água me faz pensar, assim. O último livro eu desenvolvi várias ideias lavando louça, assim. Se isso pode ser chamado de processo criativo, talvez seja esse, a água. Rafael, você está falando da questão do lavar a louça, e eu estou achando que esse é uma fonte infinita. Semana passada a gente entrevistou 2 podcasters que também são escritores, que eles têm um podcast que chama Histórias para Ouvir Lavando Louça. E eles fizeram um livro também destas histórias. E, olha, realmente me parece que é uma fonte infinita aí de... que você está ali, né? Não tem muito o que fazer. Você tem que estar concentrado lavando louça e a água está escorrendo, você está pensando. E
para mim é um momento que o último livro que eu fiz agora, várias cenas surgiram enquanto eu estava lavando louça. Do tipo de, ok, se eu não parar de lavar a louça aqui agora, eu vou perder a cena. Então, às vezes, deixava a louça pela metade, corria para o computador, escrevia, depois voltava e terminava a louça. Você sabe que eu adoro perguntar para todos os escritores sobre esse processo de criação, porque me parece que é tão pessoal, tão próprio e que cada um tem uma resposta completamente diferente. A gente teve aqui o jornalista Heródoto Barbeiro, foi um dos nossos primeiros convidados aqui no Cultura e Saber, e ele falou que todos os dias ele escreve 30 minutos, todos os dias. Entre as inúmeras coisas que ele faz, ele pelo menos 30 minutos ele escreve. Outras pessoas já têm um bloquinho de anotação e precisam tirar a ideia do papel, outros, na hora que estão dormindo, também acorda e vai escrever. A gente já teve escritor aqui que falou que vai para o parque e gosta daquele barulho, tudo caótico. Então, assim, é muito legal saber do jeito de cada um, né? É engraçado, porque Crimes no Horário Nobre, por exemplo, ele não teve um processo criativo, porque ele é muito baseado em pesquisa, então ele é muito mais... É quase uma escrita técnica, que eu aprendi muito na faculdade, né? Da técnica jornalística mesmo. Claro que, por ser um livro-reportagem com um tema mais leve, como novela, eu tinha mais liberdade de escrita ali, podia fazer mais piadinhas e tal, uma coisa que no jornalismo é um pouco mais difícil. E a gente também não pode deixar de mencionar que tem que ter uma fórmula acadêmica, afinal de contas, ele é originário de um TCC, Exato. Né? Tem menos, ele tem muito mais a fórmula jornalística do que a acadêmica, porque na faculdade permitia isso. Mas tem ali ele está dentro ali de um padrãozinho jornalístico. Isso é diferente da ficção, que você pode ser mais anárquico, né? Com certeza. Agora me fala do terceiro livro. O terceiro livro, aí quando eu te falo que meu processo é terapêutico, esse foi um expurgo, assim, porque foram anos de terapia para chegar na ideia e na decisão de escrever esse livro, porque é muito a minha relação com meu pai. Eu parti de uma pergunta: como que um filho pode matar um pai sem que ele cometa um crime hediondo? E a maneira que eu encontrei para isso, essa morte simbólica, foi escrever o livro, que chama Sangue Não é Água. É muito dessa minha relação com meu pai, dessa minha não relação com meu pai, na verdade, que a partir daí eu fui escrevendo, né? Então, e aí eu puxei muito da memória, de coisas que aconteceram. E a parte da morte do pai é a parte mais fantasiosa, que é o thriller psicológico, né? Que é esse filho que vai tentando matar o pai ao longo de todo o romance. E ele foi, acho que de todos os meus livros foi o mais difícil, assim, porque mexeu muito com sentimentos ali, né? E os personagens não têm nome, por exemplo, são todos arquétipos. Então é o pai, a mãe, a irmã, o irmão, a avó, o avô. Então eu não nomeei ninguém, mas é sim a minha relação com meu pai. Então o feedback desse foi completamente diferente, por exemplo. Foi daquela coisa do, nossa, que denso, que difícil. Foi uma leitura mais difícil, amigos que relataram que choraram no fim do livro. Então esse para mim foi o livro mais complexo de escrever, porque traz muito da minha experiência com meu pai. Rafael, a gente sabe que essa questão dos conflitos familiares não é incomum, muito pelo contrário, né? Bem comum. E que, obviamente, que uma pessoa que lê o seu livro pode também criar uma identificação ali. Como é que foi isso? Das histórias que foram sendo afloradas até a partir da sua escrita? Agora eu não vou lembrar exatamente faz 7 anos isso, 7 não, 5 anos. Exatamente do que eu ouvi da época da publicação. O que eu posso te falar é das minhas histórias, assim, né? Que uma coisa foi puxando a outra, e às vezes eu estava escrevendo uma cena que está lá no final, mas eu puxava outras coisas na memória e vinham coisas que eu precisava voltar na escrita. Eu cheguei a reescrever esse livro 2 vezes, que eu ia fazer uma coisa mais totalmente ficcional mesmo, que eu não queria me identificar ali, mas aí eu percebi que eu não estava sendo honesto, abandonei o que estava escrevendo e comecei de novo.
Foi isso, assim, a história ela vai acontecendo ao longo do processo de escrita, né? A gente sabe também, ao longo da sua fala, você falou muito sobre a psicóloga, né? O papel do psicológico dentro do seu processo e também da sua terapia, de uma forma ou de outra, você externando ali a sua terapia, o quanto isso acabou sendo intencional, né? O escrever foi intencional para relacionar com a terapia ou não foi intencional? Não, não foi intencional, não. Ele foi natural. Ele aconteceu, assim. Eu acho que, às vezes, para me expressar, eu conseguia me expressar melhor através da escrita do que da fala. Isso é claro que foi mudando, né, ao longo do tempo. Na terapia mesmo, foi um processo que foi me trazendo esse autoconhecimento e que foi importante para mim, para me conhecer melhor e também para aprimorar o meu método de escrita. E o outro livro, o próximo livro? O Condomínio, que foi meu último que eu publiquei esse ano, acho que foi o mais gostoso de escrever, assim. Eu escrevi na pandemia, em 2020, todo mundo trancado, e eu estava em casa, trancado também, fazendo todos os cuidados que a OMS recomendava. Só que o grupo do condomínio no WhatsApp estava bombando, assim, as pessoas começaram a brigar ali. Eu falei, gente, e eu ali no meio, eu não me envolvia na briga, mas eu ficava lendo, né, porque às vezes não tinha o que fazer no meio da pandemia. E aí eu fiquei pensando, se alguém se mata aqui, a gente está tudo trancafiado, isso aqui dá uma história. E aí veio o clique, eu falei, por que eu não crio uma história assim? E aí eu comecei, eu já tinha o cenário, e aí foi a partir disso que eu fui começar a criar esse romance policial. Então é um crime que acontece dentro de um condomínio, e ali todos os personagens se entrelaçam e tem um investigador policial que, por acaso, mora no condomínio e é ele quem conduz essa investigação de uma maneira paralela. Só que esse personagem ele também se implica nessa morte, porque ele é um policial que acabou de tomar um pé na bunda, ele está em crise na carreira, ele é alcoólatra, então ele é todo errado. A única coisa e ele não consegue se assumir, porque ele também é gay. Então ele não consegue colocar para fora esse lado dele. Então tudo isso se mistura nessa história que envolve poder, envolve sexo, e ele tem que descobrir quem que foi o autor daquela morte. Eu tenho para mim que Condomínio é um universo vastíssimo para a literatura. Outro dia eu vi uma história sensacional de uma mulher que era muito fofoqueira do condomínio. Ela criava histórias, não era fofoqueira de histórias que ela ouvia, ela criava efetivamente as histórias, principalmente de quem ela não gostava, para a pessoa ir embora, né? E o marido da mulher acabou falecendo de morte natural. E aí a vizinha, que tinha sido muito prejudicada por ela, falou assim, ela matou o marido. E aí todo mundo começou a dizer, ela matou o marido, ela matou o marido, ela matou o marido. E não tinha matado o marido. O condomínio, ele vira um microcosmo ali da sociedade que a gente vive, né? Tanto que nesse livro eu coloquei algumas críticas sociais, porque se passa num condomínio de classe média, tem poucos personagens negros intencionalmente. Moradores, né, do livro, ele fala isso, que tem um lá que é o único morador negro da cidade, do condomínio, os empregados. Então, tudo isso, essas relações sociais que existem nos condomínios Brasil afora, também está ali no livro. Então, é isso, é uma fonte quase inesgotável de histórias, né? E eu acho que uma coisa importante também, que aí foi uma decisão que eu tomei há um tempo atrás na minha carreira, que é contar histórias LGBT. E o condomínio traz esse personagem, esse protagonista gay, justamente para mostrar que sim, existe pessoas LGBT e que elas precisam ter ali não é só incluir, né, é dar protagonismo também. Você sente falta? Você acha que a gente tem que explorar um pouco melhor essa questão do LGBT? Porque a gente sabe que muitas pessoas, às vezes, têm uma dificuldade de compreensão dos universos diferentes onde se encontram, né? Você acha que é possível a gente conseguir chegar a pessoas que, às vezes, têm barreiras? Sem dúvida. A literatura tem a arte, no geral, né?
tem esse papel de transformar a visão ali de quem tem esses entraves aí com essa questão da diversidade. Eu acho que é meu papel, eu encaro isso como um papel social, um papel profissional meu de tentar quebrar essas barreiras, de fazer com que, através do meu trabalho, a gente possa diminuir esse preconceito que, infelizmente, ainda existe muito, muito forte aqui na LESP, se a gente for afunilar, né? Você tem já uma expectativa de um próximo trabalho? Já tem... porque eu acho que as ideias, ainda que efetivamente você não esteja escrevendo, se não estiver, as ideias vão sendo colocadas na cabeça, né? Vão circulando pela cabeça. Eu tenho ideias, assim, elas não estão completamente ali estruturadas, mas eu tenho os motes ali. Sempre quando eu começo a escrever, eu gosto de pensar em 3 cenas, né? A primeira cena, a cena do ápice da história e a cena que vai fechar. Porque aí eu sei de onde que eu saio, para onde que eu vou e como que eu vou percorrer todo aquele caminho. Então essas histórias que eu tenho aí, elas estão ali na cena inicial ainda, mas são tópicos totalmente diferentes ainda. Não tem nada, eu não estou desenvolvendo nada no momento. Não, conta essa história aí direito desses 3 momentos, porque isso é muito legal também da gente saber, e é uma fórmula, né? Até para quem quer enveredar pelo caminho da literatura, uma fórmula. Claro que não estou falando para copiar exatamente o que o Rafael faz, mas é interessante a gente entender como é que se dá esse processo, principalmente na questão do livro ficcional. Acho que é o primeiro livro ficcional, não, é o segundo que a gente conversa com o autor, e é muito interessante, né? No outro caso, a autora faz todo um fundo histórico, ela traz elementos históricos reais para essa ficção. E aí no seu processo já é outra história. Eu queria que você contasse isso daí pra gente. Na verdade, eu tento pensar como... E aí vem meu trabalho de roteirista também, né? Da questão do arco, né? Do arco da história. De onde que ela sai, para onde que ela vai. E aí é quase uma coisa virginiana minha, de ter os passozinhos ali para percorrer. Então, o personagem tem que sair de algum lugar, né? Tem que estar ali no mundo sossegado e desperta para alguma coisa, para algum chamado. E aí ele vai percorrer até um ponto máximo da história, o ápice dele ali, que é quando ele vai cometer a loucura ou quando ele vai cair em desgraça. Mas quais são os obstáculos que ele vai enfrentar para chegar até esse ponto, né? Isso eu trago um pouco do trabalho de roteiro mesmo, que a gente tem que ter os conflitos que movem a história, né? A vida é feita de conflitos, a gente não vai para frente se a gente não tiver conflito. E isso na literatura também é essencial, qualquer história que a gente cria, né? E aí depois, na resolução, né, desses obstáculos todos que eu coloquei ali ao longo da história, como que eu vou desatando esses nós para que a história chegue e termine no final. Então esse é o meu método assim que eu consigo pensar, que me ajuda a visualizar a história ali, começo, meio e fim. Rafael, você falou no começo do programa sobre a sua intenção de escrever para a revista, né? E acabou enveredando pelo caminho das audiovisuais, também pelos livros. Você deixou isso guardado dentro de você, em algum momento retomar essa questão da revista? E a gente lembra que, acho que a gente é meio contemporânea aqui de tempo de faculdade, antigamente a gente tinha as revistas semanais como o que pauta a semana da televisão e do jornal. Então, assim, o papel da revista semanal, a apuração da revista semanal sempre foi extremamente importante. E hoje a gente faz um jornal, por exemplo, com o factual da rede social, né? Sim, internet, é o que está pautando. Assim, eu guardo do jornalismo, uma coisa que eu guardo bastante, são 2 coisas, na verdade, que é o amor pela pesquisa, porque eu acho que a pesquisa, ela te embasa, né? Ela dá ali os elementos necessários para que você possa criar. E a paixão pela escrita. O jornalismo mudou muito, né, nesses últimos 10 anos, com o advento não, mas com a força da internet. Antigamente, a gente tinha que correr atrás das fontes
com exclusividade. Hoje em dia as fontes mesmo são os próprios produtores de conteúdo, né? A gente pegar aí os políticos, as celebridades, eles mesmos colocam ali o dia a dia deles nas redes sociais. E aí, se você seguir as pessoas certas, você tem ali a informação. Você não precisa estar ali necessariamente nos grandes portais e jornais. É claro que se a gente, como jornalista, a gente sabe disso. Uma fonte que está publicado dentro de um portal, existe um trabalho de apuração ali muito forte. Mas tem gente que não. E aí, esse é o risco da internet, né? De cair nas fake news, nas lorotas que a gente enfrentou aí nos últimos anos, que infelizmente ainda existe muito. Sobre as revistas, eu acho que vira meio que uma coisa nostálgica, né? Porque não dá mais para competir com o custo de impressão de uma revista, até os jornais, né? É muito caro, então se você tem essa informação na internet, fica mais na memória mesmo, artigo de museu agora. E não é nem só o custo de impressão, de apuração também. Você precisa demandar um tempo de trabalho de dias para que você monte, né, Mas o seu lembrei trabalho. aqui agora da Piauí, por exemplo, que é uma revista que tem um trabalho de apuração, que é um jornalismo literário, né? Que aí sim, mas você vê que são profissionais que demandam ali um tempo de apuração, de escrita. Eu tinha um professor na faculdade que falava que a gente terminava de escrever e tinha que ficar lambendo a cria. Não é jogar lá, não tem esse tempo de internet que você tem que publicar em 2 segundos depois que você escreve. Então e aí você lê um texto daquele, é completamente diferente de você ler um post na internet. Você tem ali você consegue visualizar as cenas, é muito mais apurada a coisa, e apurada no sentido de sofisticação mesmo, não só da apuração jornalística. A gente tem alguns sites, agências de notícias, que tem aí esse espírito, né, da revista, levou para o online, só que a gente tem algumas limitações. A mesma relação com as telas, né, não é tão fácil quanto a do papel, né? Aquela coisa tátil, né? E aí a gente pode até colocar isso com relação aos livros, né? Quando você fala de um livro que está ali online, que está aqui no papel, a gente já teve esse debate aqui com outros autores, que muitos deles falam, eu não me importo em vender o meu livro impresso ou online, né? Mas o prazer de pegar num livro é insubstituível. É diferente. Mas eu não estou falando mal do online, tá, pessoal? Eu acho que a coisa boa do online é a democratização, né? Você faz com que mais pessoas tenham acesso a livros sem necessariamente ter que pagar, porque livro é caro. Se a gente pensar no valor de um livro hoje no Brasil, que está R$60, R$70 um livro lançamento, é caro. Se a gente pensar no valor do salário mínimo, por exemplo. Então, ainda são poucas as pessoas que têm condições de bancar isso. Então, o online, ele traz isso de uma maneira mais barata. Então, isso é bom, mas, de fato, não tem a mesma sensação. Rafael, eu queria agradecer a sua participação aqui no Cultura e Saber, essa troca com a gente. E aí, no final do programa, a gente geralmente pede para os autores darem uma dica de livro. Eu queria que você desse uma dica, mas se você quiser dar uma dica de novela, a gente também acha bom. Eu acho que eu vou preferir dar de livro. Por favor. Eu li 2 recentemente, que não são lançamentos desse ano, mas que me marcaram muito. O primeiro, Tudo é Rio, da Carla Madeira. É uma narrativa assim linda, maravilhosa. Ela consegue escrever com poesia. O segundo chama A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que tem um estilo de escrita que eu gosto muito, que tem um sarcasmo, uma ironia na maneira como ela retrata a personagem, os outros personagens que interagem com ela. Então são duas mulheres que eu acho que é importante também a gente ler mais mulheres, porque pelo menos para mim como homem, né, ter uma visão diferente daquilo que eu tenho. Muito bem, obrigada, Rafael, pela disponibilidade, por essa troca.